É uma ótima pergunta. É inédita para mim. Farei uma afirmação ousada que muitas mulheres podem não gostar, mas parte de viver num corpo feminino é que o maior desafio que vejo e a causa dos problemas hormonais é que as mulheres precisam de mais descanso e recuperação. Então, quando as mulheres estão em sintonia com seus hormônios, elas são imparáveis. Bingo! Então, homens devem jejuar diferente das mulheres. Sim, isso é realmente muito interessante. Quantas mulheres vinham até você dizendo que isso não funciona? Centenas de milhares. Sério? Fui a primeira. Meus hormônios estavam completamente desregulados. Estava quase em menopausa aos 45 anos, mas meu ciclo voltou. Como parecer e sentir-se mais jovem? Como queimar rapidamente a gordura indesejada em nossos corpos? E como ter o melhor sexo de nossas vidas com o jejum? Ok, deixe-me começar com um princípio. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Bem-vindos de volta a The School of Greatness. Animado com nossa convidada, a inspiradora doutora Mindy. Obrigada. Ótimo estar aqui. Você é uma incrível especialista em jejum, ensina as pessoas a queimar gordura, equilibrar hormônios e viver uma vida melhor. E minha primeira pergunta vai te aquecer. Como podemos parecer e nos sentir mais jovens? Como podemos queimar mais rápido a gordura que realmente não queremos em nosso corpo? E como podemos ter o melhor sexo de nossas vidas por meio do jejum? Nossa, quantas! Vamos responder todas elas. Ok, deixe-me começar com um princípio, e depois vou responder a cada um individualmente. Então aqui está. Temos dois sistemas de energia. Um em que criamos energia quando comemos, e um sistema de energia que entra em ação quando não estamos comendo. Certo. É aqui que todo tipo de dieta já falhou. É aqui que o processo de envelhecimento começa a acelerar. É aqui que você tem uma compreensão errada da sua libido, porque toda conversa sobre nutrição tem sido apenas sobre o que devemos comer. E o que o jejum está fazendo é que agora eu e muitos outros especialistas estamos chegando para as massas dizendo: por que não falamos sobre quando comer? Então, quando seu açúcar no sangue começa a baixar, geralmente por volta de 8 a 10 horas sem comida, você muda para o que chamamos de sistema de energia cetogênica. Eu também gosto de chamar de sistema de queima de gordura, porque é ali que seu corpo queima gordura para energia. Somos como um carro híbrido. E então você muda, começa a queimar gordura para energia, você produz algo chamado cetona. A cetona sobe para o cérebro. Ela interrompe a fome, aumenta o GABA. Então você fica muito mais calmo e te dá uma incrível clareza mental e incrível energia. Se você nunca fica de 8 a 10 horas sem comer, você nunca vai acessar esse sistema. E assim você nunca terá aquela sensação ilimitada que todos estamos obtendo com o jejum. Então, se tudo o que você está fazendo é trabalhar com só um desses sistemas de energia, você está absolutamente acelerando o processo de envelhecimento. Sério? E toda dieta vai te decepcionar, porque o que acaba acontecendo é que você só está focado na comida. E é por isso que estamos pulando de dieta em dieta. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Depois, isso é ótimo. Assim, mesmo se comer os alimentos certos, mas com muita frequência, você ainda vai ganhar peso. Você ainda poderia ganhar peso. Se você não descansa pelo menos 8 horas e está incessantemente comendo a cada hora ou 2, você acabará ganhando muito peso. Sim. Então pense nisso como exercício físico. Se continuasse apenas malhando todos os dias, direto, todo dia, não haveria recuperação. O mesmo vale para o jejum. Você dá ao seu corpo a chance de se recuperar. E quanto mais tempo permitir essa recuperação, mais mecanismos de cura são ativados. E é exatamente por isso que isso retarda o envelhecimento e você está queimando gordura no processo inteiro. É a recuperação final que importa. Nossa, mas quando eu fico muito tempo sem comer, eu realmente sinto muita fome. E às vezes me sinto lento ou cansado ao mesmo tempo. Então, quando é que temos essa sensação de energia ilimitada ou essa explosão de energia extra? Quando isso acontece após prolongar o período sem comer? Sim. Primeiramente, é um processo de treinamento. Para correr uma maratona, não basta calçar o tênis e correr 20 quilômetros. Você se sentirá mal. Corri uma maratona sem treino adequado. Fiz apenas 3 semanas de treinos de 20 quilômetros. Resultado: fiquei doente por dias, incapaz de andar e com gripe. Consegui terminar, mas meu corpo mostrou que foi um grande erro. Isso mesmo, sim. Paguei o preço depois. Sim. Acontece o mesmo com o jejum. Pessoas dizem: jejum não é para mim, não funcionou. Bom,
poderia dizer o mesmo sobre um treino mal preparado. Então, precisamos acostumar as pessoas ao estado de jejum lentamente. No início, é recomendável chegar a cerca de 12 horas. Você consegue passar 12 horas por dia? Pode sofrer um pouco, mas veja só, no sofrimento, seu corpo está se curando. Então, isso é chamado de estresse hormético. Você está forçando seu corpo com estresse suficiente apenas para se reparar. É a mesma coisa que você faz toda vez que vai à academia. Você estressa seu corpo. Então, o corpo se repara e se torna mais forte. Então, quando você entra nesse estado de jejum por cerca de 12 horas, o corpo está se reparando. Agora, o que eu digo às pessoas é, se você sofre fazendo 12 horas, volte a comer e então tente de novo no dia seguinte. Tente por mais 12, mais 13, quem sabe. E quando isso ficar fácil, você começa a comprimir sua janela de alimentação cada vez mais, deixando mais tempo para o jejum. Então você simplesmente não se preparou adequadamente. É melhor jejuar de manhã ou à noite, porque algumas pessoas acordam e querem comer imediatamente, mas dizem, eu posso pular o jantar, e algumas pessoas dizem que é necessário pular o café da manhã, e aí você pode comer um pouco mais tarde. Você viu os dados sobre pular o café da manhã versus pular o jantar e os benefícios do jejum? Sim, isso é muito debatido no mundo do jejum. Sério? Sim, vou apresentar um princípio simples para todos entenderem. Coma enquanto estiver claro. Quando está claro, não há melatonina no sistema. Assim que escurece, começamos a produzir melatonina, preparando-nos para dormir. Quando a melatonina aumenta, fica mais resistente à insulina. Assim, a refeição que você come às 20 horas será mais armazenada como gordura do que se consumida às 17 horas. Mas por que é tão bom comer à noite? Tipo um lanche da madrugada, uma tigela extra de cereal por algum motivo. Me acostumei a isso, né? Sim. Então, quando eu como quando está escuro, o que está acontecendo com o meu corpo? Quando você está comendo ao escurecer, você enfrenta um pouco de um dilema hormonal. Porque quando está escuro, o corpo está se preparando para dormir. Então, se estamos comendo, duas coisas podem acontecer. Você fica mais resistente à insulina, como eu mencionei, mas então o seu sistema digestivo está desacelerando porque você está entrando em um estado relaxado parasimpático. Então, se você for dormir com a barriga cheia, a comida não será digerida tão bem. Sério? Comer à noite traz riscos. Problemas intestinais aumentam, pois a comida fermenta, podendo levar a fungos como candida. Isso acontece porque o corpo não digere bem alimentos ingeridos perto da hora de dormir. Ao comer às 17 horas e caminhar depois, o corpo usa a glicose de forma adequada, facilitando a digestão. Comer à noite não é muito bom. Então, o que você disse? A digestão à noite diminui significativamente? É isso? Desacelera. Então, se você comer, suponhamos, uma refeição, lanche ou até amêndoas cerca de 1 hora antes de dormir, seja algo saudável ou não, e em 1 hora for para a cama. O que acontece com o processo de digestão durante esse período de sono noturno, em comparação se você estivesse acordado ao meio-dia e tivesse ingerido essa mesma comida? Sim. Então, quando você está dormindo, o corpo está se reparando, então a comida definitivamente não está sendo digerida tão facilmente à noite. Então, novamente, ela está lá, não sendo digerida de forma eficiente. Portanto, de um ponto de vista da digestão, é melhor ao meio-dia do que você teria às 9 da noite. Agora, você disse algo sobre o que aconteceria se você comesse um punhado de nozes. Eu acho que o que você come importa. Vou te contar algo que eu costumo comer antes de ir para a cama, ou à noite, se estou com vontade, é apenas um pedaço de chocolate bem amargo. 1 ou 2 pedaços ajudam naquela vontade que você tem. Não eleva muito o meu açúcar no sangue porque é um chocolate realmente amargo. Não é muito para o sistema digestivo processar. São mais as grandes refeições que estamos falando aqui que vão ser um problema. Algo pequeno e saudável não é tão ruim assim. Isso. Mas se fizer uma grande refeição 1 hora antes de dormir, provavelmente não vai digerir nem absorver todos os nutrientes. Sim, você não vai obter tantos nutrientes e vai provocar uma mudança significativa no microbioma. Você vai ver um aumento daquela cândida, o que vai te dar mais desejo por açúcar. Também não ajudará a queimar gordura à noite. Não. Não queimamos mais gordura dormindo? Sim. Sério? Sim. Por que isso? Bom, pense no que o corpo está fazendo quando dorme. Ele está se livrando de tudo que não te serve.
Então, há pesquisas realmente interessantes que dizem que às 11 horas, certos órgãos se reparam. Às 2 da manhã, o fígado se repara, as adrenais se reparam. Tipo, seu corpo passa por esse grande reset. E por isso o sono é muito importante para isso. Agora, isso é algo muito interessante que eu pensei bastante e eu gostaria que pudéssemos reformular isso. O que é gordura? Gordura é quando seu corpo tem que colocar o excesso em algum lugar. Então, ele coloca excesso de glicose, excesso de hormônios, excesso de toxinas. Ele armazena em algum lugar diferente para que não armazenar nos seus órgãos internos. E se armazenasse nos seus órgãos internos, né, sua vida seria encurtada. Então, o corpo é tão brilhante, ele armazena em outro lugar. Mas temos gordura nos órgãos internos, certo? Sim, temos gordura visceral e não a queremos. Isso é bem péssimo. O corpo talvez tenha atingido o limite de outras reservas. Sério? Sim, provavelmente. Armazenamos gordura primeiro internamente nos órgãos e depois em outros lugares? Ou o contrário? Sim, é realmente uma ótima pergunta. Então, os 3 padrões são: primeiro, quando a glicose aumenta, ela será armazenada nas células. Para mim, a gordura é basicamente glicose armazenada, então ela vai para as células. Quando as células estão sobrecarregadas e não conseguem absorver toda essa glicose, ela começa a ir para os músculos, porque o corpo é incrivelmente inteligente, tipo, ei, eu vou armazenar glicose aqui. Porque se algum dia precisarmos fugir de um perigo iminente, preciso ter os músculos prontos e carregados para a sua sobrevivência. Depois, se os músculos estiverem saturados, vai para o fígado e geralmente nesse ponto também é armazenada como gordura. Então, o corpo tem um sistema de onde quer armazenar isso baseado na sua sobrevivência, porque a prioridade número 1 do corpo é sobreviver. Certo. Então, o que você diria que são as diferenças de como os homens devem pensar em queimar gordura em comparação com as mulheres? A gordura indesejada. Sim, essa é sem dúvida uma ótima pergunta e é a primeira vez que me fazem ela. E aqui a seguir, afirmarei algo bastante ousado que acredito que muitas mulheres provavelmente não vão gostar. Mas a verdade é que parte de viver em um corpo feminino é que estamos destinadas a ter um pouco de gordura. Não fale isso. Eu sei, né? Tipo, um pouquinho. Não estou dizendo que estamos destinadas a ser só pele e osso, certo? É natural termos um pouco de gordura extra. Isso faz parte do corpo feminino. E aqui está o que é interessante. Ambos, homens e mulheres, têm um corpo que tem uma grande preocupação com a sobrevivência, mas as mulheres têm mais uma. Nós temos a reprodução. Pense, quando estamos muito magras, reduzimos calorias demais. Nossos ciclos menstruais param, certo? Então precisamos de um pouco mais de acolchoamento para fazer o sistema reprodutivo funcionar. Os homens não precisam disso. E se um ciclo para em uma mulher, isso é uma coisa ruim? Ah, é horrível. Por que é ruim? Obrigado por perguntar. Uma grande revelação com a divulgação deste livro foi perceber que muitas jovens de 20 e 30 anos não têm um ciclo. Sério? Então é isso que as mulheres precisam saber. Seu ciclo é um detox. Vocês estão eliminando o revestimento interno do útero e se livrando do que não te serve. Então, não é apenas uma situação problemática com a qual você precisa lidar. Seu corpo está eliminando hormônios, está se livrando de toxinas. É assim que fazemos detox. É reciclagem, meio que um jejum. É como jejum, na verdade. Então, um ciclo está desintoxicando e eliminando coisas tóxicas no corpo feminino? Isso mesmo. Isso ocorre mensalmente, certo? A cada 28 a 32 dias, nenhuma mulher tem um ciclo exatamente igual, pois cada uma é diferente. Geralmente, é este intervalo. Normalmente coincide no mesmo período para a maioria das mulheres? Ou quando isso acontece? E por que você escuta algumas mulheres e familiares ou amigos dizerem: nossos ciclos estão alinhados? Isso tem a ver com astrologia ou com a lua? Está relacionado ao que você está comendo, como está dormindo, ao seu ambiente, ao seu humor, à sua idade? Como isso tudo funciona? É mais ou menos tudo isso. Então, algo que as mulheres precisam saber é que nossos corpos estão sempre se adaptando ao ambiente, diferentemente dos homens. As mulheres. As mulheres. Então, se somos restritivas demais com nossas calorias, é por isso que ensinei o jejum para mulheres e quando jejuar e quando não jejuar.
Se somos muito extremas com nossos exercícios, se somos muito extremas com nossos níveis de estresse, seja qual for o ambiente em que nos colocamos, nossos hormônios estão navegando e se adaptando a isso. E o seu ciclo mudará com base nisso? Seu ciclo vai mudar com base nisso. Vou te dar um ótimo exemplo. Eu tinha uma amiga que na época tinha 2 filhos e estava tentando engravidar de um terceiro, e estava com dificuldades para engravidar desse terceiro. Depois de 1 ano esperando, ela foi a um especialista em reprodução que pediu para ela preencher montanhas de papelada. Depois de 1 ano de espera, ela se senta com esse cara e ele diz: "Eu vou te dizer como você precisa engravidar. Você precisa parar de fazer tantas coisas. Nossa, Você precisa parar de se estressar tanto", e ela ficou tão chateada que foi embora. Ela pensou: "Esperei 1 ano, preenchi toda aquela papelada e foi isso que ele me disse?" Então decidiu tentar. Dentro de 1 mês estava grávida. sério? Porque ouvimos isso frequentemente de mulheres que não conseguem engravidar. E então contam que, ao deixarem de controlar tudo ou de se estressar, engravidaram? Por que isso é tão comum? Sim. Então, se você pensar a respeito, se a reprodução é uma prioridade máxima para o corpo feminino, se você está sob muito estresse, o corpo meio que pensa: "Não é seguro gerar um bebê agora." O corpo está sempre fazendo a coisa certa no momento certo. Então, se não é capaz de ter um bebê, a primeira coisa que você deve perguntar para a mulher é: "Meu corpo se sente seguro?" E você vai adorar isso porque você é um grande especialista em mindset. Eu ia te chamar de guru. Você é um guru de mindset. Se você está tendo pensamentos tóxicos, se você não está lidando com traumas na sua vida, se o estresse está realmente alto, o corpo está sempre sentindo como se estivesse sob ameaça, seus hormônios vão se desequilibrar fortemente. Sério? Sim, Seus hormônios também estão conectados à forma de pensar. com certeza. Você acha que se uma mulher sabe subconscientemente que está em um relacionamento com a pessoa errada, casou-se com a pessoa errada, ou está tentando ter filhos com algum homem que subconscientemente ela sabe que não deveria? Você acha que a menstruação delas estará desregulada ou elas não engravidarão porque pensam dessa maneira? Acho muito possível. Sério? Há alguns estudos interessantes sobre. Pela insegurança? Sim. Nossa, Você precisa sentir-se segura para equilibrar seus hormônios. Por isso, o jejum não funcionou sempre para as mulheres, pois o corpo ficava muito estressado. Já o jejum intermitente é eficaz porque os princípios do jejum são usados para curar e os da alimentação para nutrir-se, fazendo com que o corpo sinta-se seguro. E você faz isso de acordo com seus hormônios e seu ciclo. E então, o corpo pensa que está seguro, que agora pode perder peso. quero que fale sobre o ciclo e jejum depois. Acho que te interrompi. Então, queria falar um pouco sobre feromônios e por que menstruamos juntas, e depois discutir um estudo sobre anticoncepcionais muito interessante. Menstruamos juntas. Mulheres fazem isso porque, por mais louco que pareça, sentimos cheiros umas das outras. Sério? Sim, existe um cheiro que emitimos, e isso altera nosso ciclo. É o quão poderoso é o corpo de uma mulher e como ele se adapta ao ambiente em que está. Quando você cheira outra mulher que está menstruada, ele saberá quando o ciclo está acontecendo e sincronizará seus hormônios com os dela? Mas é quando você está em família e no trabalho, quando está constantemente com aquela pessoa, não com qualquer uma. Não é como se visse sua amiga mensalmente e se alinhasse. São chamados de feromônios. Feromônios. Não é loucura? É fascinante. Certo, segundo estudo interessante. Qual é o motivo por trás da associação de ciclos dentro de famílias ou comunidades? Existe uma questão de segurança quando vocês estão em um ciclo ao mesmo tempo? Essa é uma ótima pergunta. Eu sempre penso nos homens das cavernas primitivo. Por que começou? Porque é aí que você realmente entende. Acho que antigamente os homens espalhavam bastante a própria semente. Talvez tenha sido isso. Quem sabe, não é? Para várias mulheres ao mesmo tempo. Sim, é verdade. Nos tempos tribais, o homem com mais dinheiro ou o médico, enfim, a pessoa com mais recursos, podia espalhar sua semente para o máximo de pessoas possível pela sobrevivência. Sim, é possível. Eu acho que há algo que escrevi em ambos os meus livros chamado Hierarquia Hormonal. E isso funciona nas mulheres porque nossos hormônios são mais complicados. E a hierarquia é assim.
Vocês não são simples? Não. Ok. Você está percebendo isso só agora? Nós não somos. É muito engraçado. Muitos homens me dizem, como você disse, e é por isso que eu adoro conversas desse tipo. Não, não somos simples. E nossos humores mudam constantemente. Acho que você pode simplificar quando entende bem dessas coisas, ao contrário de se sentir perdido. Por que me sinto assim? Porque você está mais estressado agora. Quando conscientes e com noção sobre, como homem, nosso corpo, hormônios ou ambientes distintos, nos sentimos mais em paz. Isso não nos dá 100% de paz, mas sentimos como se, ok, eu entendo isso. Isso mesmo. Quando mulheres entendem seu corpo, ciclos, hormônios, motivos de ganho ou perda de peso, e se conscientizam, não precisam se sentir tão mal, envergonhadas, ansiosas ou estressadas sobre isso, né? Sim. Certo? Sim. Não significa que é perfeito, mas você tem consciência. Você acertou em cheio, por isso estou tentando iniciar esta conversa para falar sobre isso. Se olhar para o que historicamente fazemos em nossa cultura, não queremos falar sobre menstruação ou menopausa, simplesmente não discutimos isso. É como se fosse vergonhoso, algo a ser escondido. E isso está mudando agora, o que é muito bom. Mas, se pudermos trazê-lo à tona e falar sobre isso, homens e mulheres podem se entender melhor. Mulheres podem se entender melhor. Então, é muito importante que a gente traga isso à luz. Mas aqui está o que eu quero voltar a falar: os feromônios. Abre tantos tópicos. Eu sei, mas você me deixou pensando e animada. Nessa hierarquia hormonal, para que os hormônios sexuais se equilibrarem, é essencial ser sensível à insulina. Elas estão engravidando pela primeira vez porque eu estou sempre lá para ajudá-las a entender como fazer isso. Interessante. Quem está responsável pela insulina é o cortisol. Se ele está alto, você torna-se mais resistente à insulina e tem mais dificuldade para equilibrar os hormônios sexuais. Cortisol é estresse. É estresse. E o estresse é baseado em alimentação inadequada, falta de sono, ambiente e relacionamentos estressantes? Tudo. O jejum aumenta o cortisol. Certo. O exercício eleva o cortisol, por isso nós mulheres devemos realizá-lo de outra maneira. Interessante. Mas no topo de tudo está a ocitocina. É por isso que eu acho que talvez nos cheiremos e sincronizemos nossos ciclos, porque as mulheres são feitas para estar em comunidade. Quando a ocitocina está presente e estamos nos conectando, o cortisol diminui. É por isso que você deve sempre permitir que sua parceira saia para uma noite só de mulheres. Sempre. Sim. Porque agora ela recebe oxitocina. Isso diminui o cortisol, ela fica mais relaxada. E quando está mais relaxada, agora toda a dieta e exercícios que ela quer fazer vão realmente funcionar. E quando isso regula a insulina, podemos equilibrar os hormônios dela. Nossa. Então, humanos em geral, mas as mulheres são mais voltadas para a conexão. Então você mencionou o ciclo menstrual e jejum ou jejum durante o ciclo. Como uma mulher sabe quando jejuar e com que frequência fazer o jejum com base no ciclo dela? Então, eu criei algo chamado ciclo de jejum para mulheres. E basicamente eu expliquei todo o ciclo menstrual. Vou te dar os princípios básicos disso. Explique-os. Sim, e mostrei às mulheres quando jejuar e quando não. E temos 6 diferentes níveis de jejum. Explique o básico do ciclo menstrual. Será ótimo. Quando começa? O que ocorre no dia de início versus no final? Certo, ótimo. Então você tem que ir para casa esta noite. Isso que aprendi. E me conte o quão útil foi. Se mais homens entendessem isso, acho que compreenderiam melhor as mulheres em suas vidas. Ok, do dia 1 ao 10. O dia 1 é o dia em que a mulher começa a sangrar. Muitas mulheres não percebem que esse é o dia 1, então é preciso usar produtos de cuidados femininos. É o dia 1, então seus hormônios, na verdade, caem abruptamente nesse ponto. E pelos próximos 10 dias, você vai especificamente construir um hormônio chamado estrogênio. O estrogênio exige que você seja sensível à insulina. Então, mantendo a ingestão de carboidratos baixa, mantendo jejuns mais longos, se exercitando mais, realmente, nos primeiros 10 dias, a mulher pode fazer isso. Então é quando você pode jejuar e se exercitar mais? Sim. Primeiros 10 dias. Do 1º ao 10º dia. E é aí que a dieta cetogênica funciona. Isso é onde a situação de baixo carboidrato funcionou realmente bem nos primeiros 10 dias. A outra coisa única sobre o estrogênio é que quando o cortisol aparece, ela não se importa tanto.
Ela é um pouco tolerante ao cortisol. Outra coisa interessante para quem tem uma mulher em sua vida é nos primeiros 10 dias, quando há o aumento de estrogênio, uma parte do estrogênio, que se chama estradiol, estimula dopamina, serotonina, ocitocina, BDNF, acetilcolina, glutamato. Isso faz ela se sentir mais feliz, focada, extrovertida e sociável. Nos primeiros 10 dias? Sim, espere alguns dias após o início do sangramento, mas antes do 10º. Quando começa, é quando ficam mais mal-humoradas. Isso se deve à nossa falta de atenção com a segunda metade do ciclo. Explicarei isso depois. Certo. Sim, Porque Marta, minha noiva, realmente não fica de mau humor. Ela não tem cólicas e é raro se sente dor. Talvez pode sentir algo por algumas horas. Ela pode querer um pouco mais de carinho. Mas talvez seja só isso. talvez ela esteja fazendo isso corretamente. Ter TPM é porque estamos indo contra o nosso ritmo natural. Sério? Sim, sintomas ruins da menopausa também vai contra os ritmos naturais. Quantas mulheres você acha que, em termos percentuais, têm TPM intensa? Eu diria que a grande maioria, pense nisso. As mulheres se exercitam da mesma forma o mês inteiro. Mulheres comem da mesma forma o mês inteiro. Mulheres não pensam tipo, a progesterona está chegando. Talvez eu precise desacelerar um pouco minha vida agora. Nós não falamos assim até este momento. E isso é, de novo, outro motivo pelo qual adoro ter essas conversas. Então, nós temos tentado fazer dieta, nos exercitar e viver a vida como um homem. Especialmente em cidades costeiras. Não estou dizendo que seja ruim, mas mulheres frequentam a academia 5, 6 dias por semana ou fazem yoga intensamente todas as manhãs. Parece que você tem que se exercitar e se esforçar muito, e ok por um período do mês, não o mês inteiro. Exatamente. Ou parte da semana, mas não todos os dias. Exatamente. Foi que entendi. Sim, e isso é vital para as mulheres ouvirem. Quando estiver na segunda metade do ciclo, entenderão a razão. Porém, nossos hormônios oscilam em 28 a 32 dias. Vocês têm somente um hormônio, a testosterona. Isso. É isso. Quantos hormônios mulheres têm? Bem, existem hormônios sexuais, temos 3, mas você também tem estrogênio pela produção de testosterona, sobe para o cérebro e se converte em estrogênio. A conversão ocorre lá, então só precisa produzir mais testosterona e ocorre a cada 15 minutos, mais ou menos. Ela realmente pulsa para dentro. Os hormônios estão sempre intensamente pulsando, então eles pulsam a cada 15 minutos, depois vão embora temporariamente e depois pulsam de novo, e assim sucessivamente, naturalmente. Seu nível é significativamente mais alto pela manhã. A testosterona é mais alta pela manhã já as mulheres. É por isso que os homens geralmente têm um maior desejo sexual pela manhã. É exatamente por isso que os homens têm um maior desejo sexual de manhã. Certo. E é um bom momento para exercitar-se. É o melhor horário para malhar? Sim, porque você tem toda essa energia da testosterona para a construção muscular. Para homens, é melhor fazer exercícios pela manhã para ganhar músculos e perder gordura? Clinicamente sim, porque eu fiz alguns estudos que... Todos são diferentes. Sim, já fiz isso muitas vezes. Sei que homens dirão que... Malhei à meia-noite, queimei gordura e consegui um tanquinho. Ok, sim. Se você analisar as regras dos hormônios de um homem, para todos nós, na verdade, é melhor praticar exercícios de manhã, porque também temos picos de cortisol de manhã. Utilizando-o ao se exercitar, não será armazenado como gordura. Certo. Você se sente relaxado, calmo e com mais dopamina. Provavelmente pelo processo de malhar. Isso, mas se vocês usarem testosterona quando ela agir, se vocês estiverem levantando pesos, isso vai ajudar a construir mais músculo. Mulheres só recebemos testosterona, ouça bem, uma grande onda dela, do 11º ao 15º dia. Vocês não recebem por 10 dias? Sim. Sério? Isso acontece num grande impulso, na ovulação. Então, é um ótimo momento para a mulher ganhar músculos. Você vai notar que a libido dela vai aumentar durante esse período, vai querer ter mais relações sexuais, e essa experiência é surpreendente, certo? Quantos homens e mulheres são incompatíveis? E, novamente, isso é obviamente um momento heterossexual, mas quantos homens e mulheres não se sentem compatíveis sexualmente? Mas será que entendemos que as mulheres têm esse impulso de testosterona nesse período de 5 dias?
Isso é interessante. Mas como sincronizar isso? Tipo, no primeiro dia, ela menstruou, começou a sangrar, certo? Então, pensa-se, daqui 11 dias, farei uma nota mental ou anotarei no calendário. Esse será o dia, certo? Sim. Isso não parece tão sexy pensando assim. Deixe-me marcar no calendário e estar ciente de quando estará disponível no melhor momento. Bem, então aqui está o que você pode fazer. Não estou dizendo para não ter relações sexuais. Estou apenas dizendo que você tem uma grande chance nesse ponto. Então apenas esteja ciente disso. Com certeza. A mulher pode estar mais excitada. Sim, ela talvez tenha mais desejo naturalmente. E ela nem consegue controlar. Bem, o corpo está inundado de hormônios. Claro, sim. Acho que você poderia bloquear mentalmente, mas o corpo está naturalmente mais ativo. O corpo está naturalmente propenso. Você pode controlar muita coisa, mas o corpo, você não pode bloquear os hormônios. Eu estava imaginando essa cena de... Essas mulheres atacando os homens, arrancando suas roupas. Isso mesmo não é assim. Não consigo controlar. Não desse jeito. Mas o corpo, a não ser que tome algum medicamento, não pode bloquear esses hormônios. É isso? Isso mesmo. Bem, existem situações como a pílula anticoncepcional que está bloqueando. Você toma um medicamento para bloquear. Mudou, está direcionando-o sinteticamente. E quando uma mulher está usando anticoncepcionais por várias décadas, quais os possíveis desafios que podem surgir em seus corpos devido a seus hormônios? Bem, isso é um grande problema para as mulheres, especialmente as mais jovens, porque leva alguns anos para que o padrão do cérebro e dos ovários entrem em sintonia. Então, se começarmos a usar anticoncepcionais 1 ano após uma mulher começar a menstruar, ela nunca terá uma percepção interna e inata do corpo. E depois mantemos as mulheres em anticoncepcionais até a menopausa e as tiramos da menopausa, e agora ela tem um sério problema hormonal porque nunca aprendeu esse padrão. Nossa! Então isso é horrível para o microbioma, dizima-o. E você precisa do seu microbioma para produzir serotonina. Precisa dele para o sistema imunológico. Você precisa do seu microbioma para metabolizar o estrogênio. Então, quando você toma esse comprimido diário por uns 10 a 12 dias, Sim, é um mês. meio mês, Sim. por 2 semanas, Num ciclo. segundo eles, toma-se diariamente a pílula por cerca de 2 semanas ou conforme necessário. Quais os efeitos dela no seu microbioma intestinal? Sim. E o que faz ao cérebro? Sim. Controla os hormônios para você, adicionando-os ao seu corpo. Assim, a pílula faz o controle em vez do corpo fazer naturalmente. Isso é bom? A minha opinião pessoal é não, mas temos que pensar muito bem qual é a nossa melhor alternativa. Infelizmente, não temos nenhuma disponível. E aqui vai uma pergunta especialmente para você. Eu perguntei ao meu próprio filho de 21 anos isso muito recentemente. É o que infelizmente se tornou padrão para as mulheres serem as únicas responsáveis pelo controle de natalidade. E quando você olha para a pílula anticoncepcional, ela controla nossos hormônios a partir de fora, o que nos prepara para uma série inteira de problemas hormonais. Há algumas pesquisas novas em andamento onde eles estão olhando para uma potencial pílula para o homem, que mudaria o sêmen, ela mudaria o esperma. Você a tomaria? Eu não tomaria. Por que não? Porque eu iria querer bloquear a maneira natural do meu corpo de funcionar. Vale para as mulheres. Não disse que deveriam tomar. Eu sei. E eu não tomaria a menos que dissessem assim: escute, não existem efeitos colaterais. E assim que você parasse de tomar, você voltaria ao estado natural do seu corpo, e seu esperma estaria tão otimizado, saudável ou potente, seja lá o que for. E isso não prejudicaria seu esperma mais tarde. Então eu pensaria: bom, se há décadas de pesquisa, e isso é comprovado, e os bebês ainda estão bem depois disso, então talvez, não sei, se eu tivesse 20 anos ou algo assim, mas não é algo que eu tomaria agora. Então é isso que está acontecendo com as mulheres, é que manipulamos nossos hormônios, e é por isso que a saúde das mulheres está em uma situação realmente desastrosa agora. Eu realmente entendo o que você está dizendo e concordo. Tipo, sim, sua lógica está correta, mas estamos fazendo isso com as mulheres para sempre. Provavelmente é outro tema. Mas por que controle de natalidade é tão normalizado se é tão ruim para o corpo das mulheres? Sim, por que fazemos isso?
É porque a alternativa é que ninguém quer ter um filho extremamente jovem. O que é mais doloroso? Ferir seu corpo por décadas e talvez por toda a vida. Ter um filho jovem, eu entendo que é um grande risco e há muita dor e pressão que podem advir disso, junto com muita beleza, maravilha e magia também. Mas a que custo? Em algum momento, decidimos que a mulher era a responsável pelo processo de controle de natalidade. E não pensamos, e direi isso com toda a gentileza que posso. Não estou aqui para julgar. Eu também não. Minhas irmãs usaram anticoncepcionais por muito tempo. Por isso perguntei, pois uma delas, tendo tomado por 2 décadas, não conseguia engravidar. Certo. E foi devastador. Por uns 4 ou 5 anos, ela tentou e não conseguia engravidar ao ponto de desistir. Ela ficou aos prantos por meses, triste por não poder ter um filho e havia outras complicações. Não me lembro dos termos exatos, se era algo que ela tinha, mas não estava mais nos seus planos. E ela estava no final dos 30 anos e estava devastada. E então, ela parou de tomar anticoncepcional e simplesmente disse, bem, acho que não vou ser mãe. E depois de 4 ou 5 anos, ela conseguiu ter um filho. Aconteceu de forma meio mágica. E agora, ela tem um incrível filhinho de 1 ano e meio. Então é uma coisa linda agora. Mas foi realmente assustador e doloroso por muitos, muitos anos. E é triste de ver. E isso afetou seus hormônios e outras coisas. Levou tempo para o corpo se regular novamente. É isso mesmo. Quero dizer, você acabou de descrever com perfeição a situação com a qual tantas mulheres estão lutando. Quando usamos uma fonte externa para manipular nossos hormônios, ao pararmos de usar essa fonte, não temos um ritmo natural. E isso é, sinceramente, uma das coisas que estou percebendo com o meu livro, quando leio as minhas avaliações e vejo como as pessoas estão respondendo, é que eu apenas ofereci um estilo de vida que permitiu às mulheres voltarem a uma rotina com seus hormônios. Certo. É incrível. Ela conseguiu agora, mas levou 4 a 5 anos. Mas espero que possamos usar o estilo de vida para retomar aquele ritmo. Você disse que, entre o 11º e o 15º dia do ciclo feminino, há um aumento de testosterona. Após essa fase, as mulheres podem intensificar os exercícios, indo à academia 4 ou 5 vezes naquela semana e se esforçando mais. Bem, então do 1º ao 10º dia, você pode fazer treino pesado. Do 11º ao 15º, terá os maiores níveis de testosterona e estrogênio que já teve, e um pouco de progesterona. Vamos falar sobre este período interessante. Testosterona está relacionada à libido, motivação e ímpeto. O hormônio estrogênio faz com que ela queira conversar intensamente com você. Ela sente uma necessidade urgente de fazer uma ligação. Então, se você realmente quer ter relações sexuais com ela, é certamente melhor você fazer um esforço para conversar com ela antes, porque durante esse tempo particular, ela tem alto nível de estrogênio circulando. Ela quer processar verbalmente a situação com você. Especialmente tarde da noite. Quando você acaba de acordar, seu cérebro está a 1000 e você tem progesterona, o que te acalma um pouco. Eu chamei isso no livro de fase de manifestação, pois percebi que temos superpoderes. Como se colocássemos nossa capa de superpoderes hormonais e pudéssemos manifestar um bebê, conseguíssemos um aumento, ou pudéssemos manifestar algum novo projeto no trabalho porque todos os nossos hormônios aparecem então. Nesses 4 dias, você se sente mais ágil, focada, energizada com a mente clara, orientado para objetivos. Sabe o que quer criar. É assim que devemos ser. Então, as mulheres ouvindo e pensando, não me sinto assim, analisem se vivem um estilo de vida conforme seus hormônios. Por exemplo, sua noiva que está em fase tranquila do ciclo menstrual e tem ciclos fáceis. Ela provavelmente vive em concordância com seus hormônios, né? Sim, ela está indo incrivelmente bem. Sim. Ela tem uma família incrível, relacionamentos, grandes amizades. Ela tem um trabalho significativo que ama. Ela se alimenta muito bem, de forma saudável. Ela descansa bem e é positiva e alegre. Ela tem uma atitude de gratidão e generosidade. Além de ser atenciosa, tem aceitação. Ela não guarda rancor. Ela tem uma mente tranquila, no sentido de que não é uma mente inflexível. Ela deixa as coisas rolarem. É incrível. Ela cria limites e deixa as coisas fluírem. Perdoa as pessoas, então não tem muito estresse nem tensão interna. Acho que isso permite que flua e não sinta dor ou tenha TPM, cólicas frequentes ou ciclos desregulados. Você acertou em cheio. Quer dizer, você acabou de dar a fórmula da ocitocina. Sério?
Então, ela recebe bastante ocitocina, é o que eu acabei de ouvir. Então, está equilibrando tudo mais. Interessante. Sim, Então é de 11 a 15 dias. sim. Dia 10, dia 11 ao 15 é o período de manifestação da ovulação. Em termos de estilo de vida, isso é algo interessante no qual eu tenho pensado profundamente. Se as mulheres têm a maior quantidade de testosterona, então, por que não usar isso para construir músculo? Talvez você tenha trazido ele para o seu programa. Você conhece Tony Horton? Conheço o Tony, mas ainda não o trouxe no programa. Sim, com vídeo, ele é engraçado. Sim. Então, ele e eu criamos um programa juntos no ano passado, um programa de fitness chamado Power Sync 60, onde combinamos sua genialidade em montar treinos com meu conhecimento sobre hormônios. Agora está disponível para todos. Você pode encontrar. Mas trouxe para ele a pergunta de por que não havia um calendário mensal para os treinos das mulheres. Por que temos um calendário semanal? E então incluímos muito levantamento de peso naquele período. Esse é o momento em que se deve levantar pesos pesados para as mulheres para que possam construir mais músculos. Isso é interessante. E após o dia 15, o que ocorre? Então, após o dia 15 e também jejuando durante essa manifestação, mantenha em baixa. Você não quer que fique muito alto. Você tem que comer mais alimentos que apoiam a boa saúde intestinal, esteja atento ao seu fígado, talvez pegue leve com o álcool um pouco. Assim você pode equilibrar esses hormônios. Sim, ok. Então você sai da ovulação e todos os hormônios caem novamente. É como se desse para notar na nossa atitude. Nós estamos em alta, estamos em baixa, estamos em alta, estamos em baixa, porque é assim que os nossos hormônios funcionam. Então, quando os hormônios estão baixos, você pode jejuar mais. Esse é um período em que você poderia entrar em jejuns mais longos. Você pode fazer treinos mais intensos, tipo do dia 11 ao dia 19, quer dizer, do dia 16 até o dia 19. Você consegue jejuar por mais tempo? Então é fazer jejuns de 10 a 12 horas? Longo é 36, 48 horas. Jejum de 48 horas. Nesses dias pode fazê-lo. Esses mais longos. Pode ficar 2 dias sem comer. Nossa. E o que você considera um jejum? Qualquer coisa que não aumente seu açúcar sanguíneo. O que pode consumir? Sim. Água, água mineral, chás, café. Pode adicionar óleo MCT. Se quiser colocar manteiga no café, isso também funciona. Só precisa garantir que isso não aumente seu açúcar no sangue. Certo. Então tem água com vinagre de maçã, se você quiser. Eletrólitos? Pode fazer eletrólitos, mas sem açúcar ou adoçantes. Pode sal? Sim, LMNT é incrível. Pode fazer em jejum? Sim, você sabia que LMNT foi criado, na verdade, para pessoas que jejuam? Sério? Sim. Incrível. Então a ideia... Eu adoro. Eu também. A ideia era colocá-lo na água para as pessoas que estão jejuando, assim elas obtêm magnésio, sódio e potássio, e o corpo consegue jejuar melhor. Interessante. Podemos ter alguns por dia? Sim. Certo. Esse é o dia 16 a 19. E então chega o dia 20 e tudo muda. Fim do ciclo? Sim. Então, quando chega o dia 20, aparece a progesterona. A progesterona é a exceção. Ela não gosta de estresse. Então você não deveria jejuar, você não deveria forçar seus treinos. Você deveria diminuir sua agenda social se puder. Você deveria diminuir o ritmo dos seus treinos. Isso significa mais yoga, pilates, caminhadas. Torne esse o seu tempo de recuperação. Não é momento de forçar a barra com nada extremo. No livro, eu chamo isso de fase de nutrição porque quero que as mulheres se cuidem. Mas, voltando ao assunto da libido, também pode ser um ótimo período para se conectar com as mulheres da sua vida durante essa fase. Massagens nos pés, comentários gentis, massagens nos ombros. Como algo gentil, seja gentil conosco e você terá uma versão melhor de nós. Fazendo isso todo dia com uma mulher, provavelmente obterá uma versão melhor. É aquela semana que importa. Se falar com gentileza e demonstrar carinho e apoio diariamente, provavelmente terá dias melhores. Este é um ciclo menstrual de 20 dias para mulheres. Então você faz isso até ela sangrar, até ela... Mais ou 8 ou 10 dias depois até sangrar, então recomeça. Começa tudo de novo. Mulheres com TPM forte e muitas na menopausa que têm coágulos ao sangrar têm ciclos realmente ruins. É na semana anterior que elas não se importaram. Sério? Sim, aqui está outra coisa sobre a progesterona. Você tem que aumentar a glicose. Por isso, quase toda mulher com quem eu falo, e sei que há algumas exceções porque recebo essa pergunta, mas nós temos desejo por carboidratos, desejo por chocolate. Queremos sentar no sofá.
não somos tão extrovertidas, mas nos ensinamos a seguir em frente nesse período. Então, há um motivo pelo qual você tem desejo por carboidratos. Você tem que aumentar essa glicose para que tenha combustível suficiente para a produção de progesterona. Então, quais os passos principais durante aquele período de 10 dias ou, eu acho, durante todo o ciclo para otimizar o estilo de vida hormonal? Sim, bem, isso seria na primeira metade. Vamos simplificar o máximo possível. Na primeira metade do seu ciclo, todos os extremos que você quiser fazer, seja trabalhar, malhar, dieta, jejum, normalmente têm melhores resultados. Na segunda metade do seu ciclo, é necessário mais cuidado e mais recuperação. É interessante, pois você poderia pensar que, como homem, ao perceber o início do ciclo menstrual da mulher, seria a hora de ser mais compreensivo e garantir que ela relaxe. É o que eu pensaria. Afinal, ela está naqueles dias, possivelmente está mais mal-humorada ou algo assim. Este poderia ser o pensamento comum. Pelo que entendi, agora é hora de forçar a barra mais que o usual. Sim. Esse é o momento de se organizar, malhar mais e estar mais na fase de impulso em vez da fase de cuidado. O cuidado vem antes. Logo antes disso, logo antes de começar o ciclo, vamos entrar em ação. Bem, os primeiros 2 dias. Estou tentando esclarecer aqui. Nos primeiros 2 dias, lembra, fomos da progesterona que estava em aumento. Um pouco de estrogênio surge, acontecendo a descamação do revestimento uterino. Nos primeiros 2 dias, estamos nos desintoxicando, e esses dias são, de certa forma, mágicos. Temos acesso a ambos os lados do cérebro, e ainda podemos nos sentir mais introspectivas. Certo. No entanto, no terceiro dia, começamos a avançar mais, podendo esforçar-se mais. É bom saber. Quando o ciclo menstrual iniciar e ela começar a sangrar, espere alguns dias antes de agir. É isso? Isso. Certo. Sim. Tudo bem, isso é bom. Isso é muito útil, eu acredito. Quero dizer, o que mais homens ou mulheres deveriam saber sobre seu ciclo? Acredito que o maior desafio que percebo, e a razão de todos esses problemas hormonais, é que mulheres precisam de mais descanso e recuperação. É um conceito que... Como você diz às mulheres que, no mundo moderno de hoje, elas precisam de mais descanso e recuperação. Elas não deveriam se esforçar ao máximo. Não deveriam ser tão determinadas em certos dias do mês, e isso não é o que o corpo delas deseja. Eu acredito que seja difícil para uma mulher moderna, que é muito independente, que ganha seu próprio dinheiro, que tem um ótimo emprego, que tem controle sobre sua vida, talvez até um pouco demais segundo seus hormônios. Provavelmente é difícil para elas ouvirem isso. Sim, é verdade, e eu sou definitivamente uma dessas mulheres. Para que fique absolutamente claro, não estou aqui para pregar um rígido estilo de vida puritano. Estou dizendo que, para acompanhar o mundo patriarcal, que para mim significa ter o poder de estar na mesa com os homens e estar onde merecemos, frequentemente esquecemos que precisamos de mais descanso e recuperação. Por isso, nós podemos escolher conscientemente onde isso acontece. Então, deixe-me dar alguns exemplos. Aquela semana antes do seu ciclo menstrual, para as mulheres, talvez se você tiver muito trabalho, então não acrescente um novo exercício e realmente se estresse malhando e não comece um jejum, não inicie rotinas de dieta rígidas. Precisa haver algo que te nutra durante esse tempo. Não saia todas as noites. Isso mesmo. E se você fizer isso, então você pode entrar na primeira metade do seu ciclo e estará trabalhando com seus hormônios e assim você realmente será mais poderosa. Novamente, se observarmos os hormônios, temos 3 hormônios e esses 3 hormônios estão produzindo todos os tipos de neurotransmissores em nosso corpo. Portanto, em um nível neuroquímico, somos um pouco mais superiores. Estou apenas dizendo. Mas só se você estiver em sintonia com esses hormônios. Isso mesmo, mas nunca estivemos sintonizadas. Uau! Ou quem sabe já no passado. Certo, nos tempos primitivos. Certo, exatamente. Mulheres sintonizadas com seus hormônios são imparáveis. Bingo! Mas quando estão desalinhadas, apenas se machucam. Com certeza. 1000%. Isso é fascinante. Né? Mas nós fazemos tudo de maneira muito semelhante ao estilo de vida dos homens e precisamos perceber que vivemos em um corpo diferente. Muitas não querem ouvir isso. Não querem ouvir isso.
Pode ser tão simples quanto na semana antes da menstruação, tente dormir um pouco mais cedo, faça mais yoga, depois vá ao trabalho e mande bem. Mas talvez, se houver um grande projeto sob seu controle, comece-o na primeira metade do ciclo, e não na segunda. Volta a se conhecer. Isso mesmo. Conheça-se. Estude e entenda como seu corpo e mente funcionam. Seja um estudante de si e da saúde. Isso mesmo. Então há 3 hormônios que as mulheres têm, certo? E há um que os homens têm. Primeiro, você tem 2, porque também tem estrogênio, que é produzido no cérebro. Entendi. O principal hormônio gerado é a testosterona. E os 3 para as mulheres são progesterona, estrogênio e testosterona. Assim, entendo que você diz que homens deveriam jejuar diferentemente das mulheres. Sim. E homens, podemos jejuar diariamente? Há um momento em que devemos parar de jejuar? Podemos fazer jejum intermitente todos os dias durante anos? Devemos fazer uma pausa nos finais de semana? O que devemos fazer? Sim. Então, novamente, vamos voltar aos nossos amigos primitivos e pensar neles, para que você possa entender melhor o jejum. Você não tem nada a que se adaptar. Você se sai muito bem com o jejum. E você apenas precisa ter momentos em que também esteja comendo. Então, vamos lá. O homem sai da caverna nos dias primitivos, ele vai caçar. Ele agora mudou para aquele sistema energético cetogênico. Talvez demore muito para encontrar, fazer uma caça. Então ele muda para essa energia cetogênica. Ele finalmente faz uma caça, volta para casa, traz para a caverna, cozinha e se banqueteia. Então, se os homens permanecerem em um estado de jejum o tempo todo, sem pausas para comer, eventualmente isso acabará lhe afetando. Então, nós, mulheres, apenas temos que fazer isso de acordo com nossos hormônios, porque se voltarmos aos nossos amigos primitivos, era por volta de pouco antes de menstruarmos que provavelmente éramos segregadas. Não temos documentação disso, mas hipoteticamente éramos segregadas e estávamos mais em uma fase de nutrição. Então não estávamos lá fazendo a caça. Quando sangrando, você não saiu ou fez suas atividades no início. Isso mesmo. Mas provavelmente nos dias antes de sangrarmos, então a gente sangrava e íamos nos juntar ao grupo para uma caçada. É tão primitivo. É fascinante. Sim. Eu queria voltar ao assunto das mulheres tendo esses superpoderes e sendo mestras da manifestação quando você está em sintonia com seus hormônios. O que homens e mulheres precisam fazer para que seus cérebros sejam programados para a abundância hormonalmente? Como podemos programar nossos hormônios para que estejam conectados aos nossos cérebros para ver o mundo de maneira diferente, tomar melhores decisões e atrair oportunidades, abundância e coisas boas para a nossa vida? Adoro essa pergunta. É tão boa. Bom, começaremos com as mulheres. Fazemos exatamente o que estivemos discutindo. Temos que saber como viver um estilo de vida que esteja de acordo com os nossos hormônios. E você tem princípios-chave desse estilo de vida? Sim, seriam jejum, comida, treino, sono e provavelmente socialização. Eu realmente acredito nisso. Vou colocar socialização e trabalho também, como essas 6 coisas realmente essenciais. Se você pudesse cronometrá-las adequadamente e saber como fazê-las de acordo com seus hormônios, você estaria definitivamente aumentando sua capacidade de atrair mais prosperidade na sua vida. E essas 6 coisas criam o seu ambiente. Isso mesmo. Tudo no seu dia a dia, se essas coisas estiverem alinhadas com hábitos saudáveis, a viver de forma saudável e fazer escolhas saudáveis, presumo que se sentirá melhor. Mas se uma ou algumas estiverem desreguladas, ou todas, provavelmente seus hormônios também estarão. Exato. Então, qual é a consequência de seus hormônios estarem desregulados? Podemos falar sobre síndrome dos ovários policísticos, ganho de peso, sintomas da menopausa. Quero dizer, há muita coisa. TDPM é um conceito novo que só agora está sendo discutido. O que é? Sintomas pré-menstruais. Então, tudo isso que temos alguns nomes sofisticados para descrever, eu comparo a estarmos vivendo fora de sincronia com nossos hormônios. Então, quando você está sofrendo fisicamente, com certeza não é um imã de dinheiro. Mas se olharmos de perto o que geralmente acontece com as mulheres quando elas entram na menopausa, começamos a perder um hormônio vital ou um componente importante do estrogênio chamado estradiol. Quando perdemos esse elemento, perdemos todos aqueles neurotransmissores sobre os quais eu falei anteriormente. E, consequentemente, reagimos ao estresse de forma muito mais aguda.
Nossa capacidade de reter informações se torna ainda mais difícil porque perdemos BDNF, devido à perda significativa de estradiol. Então, mais uma vez, é por isso que a reinicialização da menopausa, e eu falo sobre a perimenopausa e a pós-menopausa, porque existe outro nível de estilo de vida que precisa ser incorporado para acomodar toda a perda de neuroquímicos. É complexo, mas uma vez que você entende, mais uma vez uma mulher se torna imparável. Faz sentido, É poderoso. né? Qual a melhor forma de um homem ou mulher limpar seu sistema de insulina? Jejum, jejum. É por isso que conquistou o mundo. Eu sei. Qual é a desvantagem do jejum? Com as mulheres, e se você faz demais, isso altera nossos hormônios. É por isso que escrevi o livro. Então é como se as mulheres devessem estar muito atentas ao começar o jejum. O período do mês. Como e por quanto tempo e precisam testar isso mais. É como: não haja impulsivamente. Não tente fazer como os homens. Alguns aplicativos sugerem faça por 20 ou 16 horas diárias. Compita. Mas talvez não seja assim que as mulheres devam pensar. Ninguém deveria competir no jejum. Certo. Até mesmo homens. A gamificação de aplicativos que, aumentam sua pontuação e dizem, continue assim, vá mais além, pode ser psicologicamente complicada para as pessoas. Sim. Então, mulheres podem jejuar, mas tenham atenção e testem e acompanhem. Sim. Acompanhe, teste, experimente. Quero dizer, Fast Like a Girl se tornou o manual essencial para as mulheres. Então, está tudo lá. Você pode ir ao meu canal no YouTube. Eu tenho várias coisas interessantes lá. E estou dizendo isso porque acabamos de consolidar tudo em um único local. Mas então, como eu sempre costumo dizer, teste, como você também falou. Teste para você mesmo. Teste. Podemos ver se funciona. Você pode descobrir que é possível jejuar um pouco mais durante a ovulação do que o recomendado. Se funcionar, ótimo. Mas o problema era que não tivemos essa conversa quando o jejum tornou-se uma tendência mundial. Então, muitas pessoas começaram a perder peso e as mulheres a perder cabelo e ciclos. As tireoides delas falharam porque não lhes foi dada a fórmula, mas agora elas têm. Isso é meio assustador, não é? Quando o jejum realmente dominou, diria que nos últimos 4 a 5 anos ele se popularizou, certo? E quantas mulheres disseram que isso não funciona? Centenas de milhares. Sério? Isso é realmente muito interessante. Então, eu fui a primeira pessoa. Descobri sobre o jejum, adorei, comecei, e eu tinha cerca de 44 anos na época. Tenho 54 agora. E eu pensei, isso é ótimo. E de repente, para minha surpresa, comecei a perder peso rapidamente. Meu humor melhorou significativamente e todos os sintomas de perimenopausa que eu tinha desapareceram completamente. E então comecei a perceber que a ansiedade começou a surgir. Entrei precocemente na menopausa aos 45 anos e pensei que isso não parecia certo. E descobri que a idade média para uma mulher entrar na menopausa é por volta dos 52 anos. Então decidi realizar um teste de hormônio em mim mesma e os resultados mostraram que meus hormônios caíram drasticamente porque eu estava jejuando demais. Nossa, o que fazia naquela hora e por quanto tempo? Eu fazia apenas uma refeição diária e jejuns de água de 3 dias, várias vezes ao ano, cerca de 3 a 5 vezes. Me sentia muito bem, e esse é o problema, pois no início você realmente se sente bem. Certo, pois seu corpo elimina todas as células de gordura mortas e tóxicas, não é? Sim. Mas então seus hormônios não estavam bem. Certo. Quando começou a sentir os sintomas negativos do jejum? Foi cerca de 1 ano fazendo tudo. 1 ano. Sim. O corpo dizia, isso é muito. Desmembrei o ciclo menstrual e pensei, espera aí, progesterona não se dá bem com cortisol. A progesterona precisa de glucose elevada. Certo, tenho que mudar isso. Depois, analisei a ovulação do meu ciclo, pensei, deveria focar mais no meu intestino e fígado. Como apoiá-los com comida? Comecei a mudar tudo isso. E então, literalmente, aos 45 anos, quase entrando na menopausa, meu ciclo voltou com força. Aos 45 anos, estava quase na menopausa. Simplesmente não menstruava mais. Sim, se foram por 3 ou 4 meses. Então você pensou, estou me sentindo bem. Meu corpo está em boa forma, mas algo não está certo. Sim, e a ansiedade estava nas alturas. Eu não conseguia sentar no sofá e relaxar mais porque a progesterona produz GABA. Então, sabe o que eu fiz foi acabar com a progesterona? E a progesterona é o que permite que o revestimento do útero seja descartado. Eu não estava produzindo neurotransmissor para me acalmar, então a ansiedade apareceu pela primeira vez na minha vida. Mas eu adorava o peso que estava. Pensou, estou bem, sinto-me forte.
Isso mesmo. Interessante. Então, quando começou a voltar? Quero dizer, quando percebeu que estava testando coisas diferentes? Foi em 90 dias. Nossa! Então, fiquei muito empolgada com isso. Pensei, bom, vou testar em meus pacientes. Começamos a testar naquelas com desequilíbrio hormonal complicado e todas voltaram à normalidade em 90 dias. Diziam, nossa, tudo que precisava de suplementos agora está equilibrado. Depois pensei, beleza, vou testar em mulheres com dificuldades para engravidar. Aí fiquei impressionada. Então, um casal da equipe enfrentava isso. E acreditei que poderia ser a cura. Não sei. Vamos ver. Jejuar ou não? Jejuando como uma mulher, sabendo começar na hora certa, momento certo, e todas engravidaram em um mês. Nossa! Veja os comentários dos meus vídeos no YouTube, leia as avaliações na Amazon. Quero dizer, nós conseguimos reproduzir isso várias vezes. Então comecei a ensinar no YouTube. Que legal! Você tem um canal. Via minha comunidade no YouTube como uma incubadora. Então dizia, ei, todas vocês, isso é o que acho que funciona. Isso foi há anos. Tentem isso. E então milhões de mulheres do mundo todo inundaram nosso canal e começaram a dizer, ei, isso está funcionando. Então fizemos um balanço do que funcionava e do que não. É por isso que Fast Like a Girl está tendo boa recepção. Isso é incrível. Pois testamos tudo. Isso é legal. É realmente bacana. Qual você acha que é a parte mais difícil de equilibrar nossos hormônios e torná-los saudáveis? Bem, o primeiro ponto é entendê-lo. Mesmo com toda essa informação, porque muitos de nós entendemos que comer menos, comer coisas melhores, nos sentiremos melhor. Mas comemos mal, comemos açúcar, comemos demais, consumimos em excesso. Somos influenciados pelo marketing, pela abundância disso, seja qual for o motivo, falta de motivação, seja lá o que for, somos influenciados. Estamos em festas, onde quer que seja. Muitos de nós sabemos que não devemos fazer certas coisas, e mesmo assim fazemos. Sim. Não estou aqui para julgar, pois como muito açúcar, não sou exemplo. Sei que não devia, sei que está me prejudicando, mas eliminei tantas outras coisas que penso. Tudo bem, é a única coisa que permitirei ter de vez em quando. Ok. Mas o que mais está nos atrapalhando? É falta de disciplina? Falta de motivação? É o nosso ambiente? São os hábitos da nossa família que foram passados para nós e agora simplesmente seguimos a rotina do que eles faziam? São os nossos amigos? É só porque temos muitos dispositivos ao nosso alcance que fazem o marketing dessas coisas e causando estresse? É tudo isso? É realmente tudo isso. Quero dizer, é justamente por isso que eu digo que estamos desalinhadas com o mundo moderno. Mas se apenas simplificarmos um pouco, seria tão fácil ouvir tudo o que você acabou de dizer e pensar, bom, então estou totalmente ferrado. Ok, isso parece impossível. E eu continuo dizendo que não é impossível e que você deveria começar a tomar medidas. Então, para iniciar o nosso processo, vamos começar com nossa alimentação. Infelizmente, a comida processada que consumimos é estrategicamente feita para te viciar. Então, como é que podemos mudar isso sozinhos? Se eu conseguir, de um modo ou de outro, fazer você jejuar, eu posso realmente fazer você começar a se sentir melhor, sem necessidade de comida, e, consequentemente, seu microbioma mudará e suas escolhas alimentares também irão mudar. Se começarmos por aí, começamos a limpar o sistema hormonal, porque a verdade é que a indústria alimentícia trabalha arduamente para manter você viciado em comida. Sim. Portanto, eles não têm incentivo para que você não seja viciado em sua comida. Não há incentivo. Não há. Não ganham dinheiro. Isso mesmo, se eu fizer você jejuar, mudarei seu microbioma e isso fará você se sentir bem. E assim, escolherá os alimentos melhor. Há muitas pesquisas. Minha história favorita que conto é sobre um homem de 136 quilos. Ele pediu minha ajuda. Eu disse, ok, conte o que está acontecendo. Eu preciso emagrecer. Perguntei, por quê? Ele disse que precisava viver para sua família. Falei, tu dentro, como posso ajudar? Perguntei o maior obstáculo dele. Respondeu, sou viciado em comida, bebo 12 refrigerantes por dia e não consigo parar de comer asinhas de frango. Não consigo parar de comer fast food. Eu disse que essas coisas viciam. Elas querem que você seja viciado. Peguei a comida na qual ele era viciado e fiz com que a comesse em um período específico. No primeiro mês, fiz ele ingerir essa comida horrível apenas em uma janela de 10 a 12 horas por dia. O resto era jejum. Neste período, bebendo 12 refrigerantes e comendo asinhas de frango, perdeu 6 quilos, apenas comprimindo em uma janela.
No segundo mês, pedi se poderia beber refrigerante fora de casa. Tipo, apenas não traga refrigerante para dentro de casa. Continue com essa janela de alimentação. A essa altura, ele estava fazendo uma janela de cerca de 8 horas. Então, ele fazia 16 horas de jejum. Perdeu 4 quilos. No mês seguinte, e ainda não tinha tirado muito dele, eu o fiz adicionar proteína. Ele começou a adicionar proteína e perdeu 7 quilos. Fizemos essa rotina e quando o coloquei em jejuns mais longos, conseguimos. Foi apenas um processo. Eu recém vi ele emagreceu 80 quilos. Isso é incrível. Começamos com quando ele comia, não o que ele comia. Eu não o reconheci. Me deixou pasma quando eu o vi. Ambos estávamos chorando, e tudo o que fizemos foi mudar quando ele comia. E isso foi o primeiro passo para mudar todo o resto. Ele ainda consome alguns alimentos não saudáveis ou já reconhece o valor dos nutritivos e prefere estes aos ruins? Então, de vez em quando, a maior parte da dieta dele é realmente boa. 80 a 90%. 80 a 90%, porque começou a desejar comidas diferentes. Suas papilas gustativas mudam, desejando coisas diferentes e mais saudáveis. Isso mesmo. Viemos para ajudar. Montamos um time para apoiar, com especialistas em exercício físico e um life coach. E o coach sugeriu que, caso saia da dieta, não faça isso 2 dias seguidos. Pode comer uma vez, mas no seguinte volta à dieta. Pois 2 dias viram 5. Deixe-me sair da dieta mais um dia. Essa é uma ideia e regra muito boa. Apenas não faça isso 2 dias seguidos. Isso é realmente bom. Doutora Mindy, tenho várias outras questões que queria te perguntar, mas em breve precisamos encerrar. Então, restam apenas mais algumas. Se estão fascinados, ouvindo o áudio ou pelo YouTube, e querem mais um episódio com a doutora Mindy para nos aprofundarmos, pois não fiz a maioria das perguntas, então deixe um sim nos comentários para mais um episódio ou parte 2 e compartilhe sua maior descoberta deste episódio, o que te chocou, ajudou ou mais se destacou. Comente abaixo. Seu livro, Fast Like a Girl, vendeu mais de 400 mil cópias no primeiro ano e tem ajudado muitas mulheres a ficarem saudáveis, perderem peso, equilibrarem hormônios, rejuvenescerem, se sentirem melhor, tudo isso. Quero que adquiram o Fast Like a Girl, A Woman's Guide to Using the Healing Power of Fasting to Burn Fat, Boost Energy and Balance Hormones. Compre para uma amiga ou presenteie uma mulher em sua vida, elas te agradecerão. E envie o link deste episódio também. Você também tem o livro Menopause Reset, Get Rid of Your Symptoms and Feel Like Your Younger Self Again. Você também tem outros livros no site. Seu canal do YouTube, até postarmos isso, provavelmente já terá 1 milhão de inscritos. Você está postando 5 dias por semana um ótimo conteúdo. Então, as pessoas podem pesquisar em seu canal do YouTube e no seu podcast para obter muito mais informações sobre isso. Apenas começamos a explorar o assunto aqui. Estou fascinado. Isso é inspirador. Há mais alguma coisa que podemos direcionar às pessoas hoje para apoiá-la antes das últimas perguntas? Você é muito doce. Quero dizer de novo, explore os princípios. O YouTube é o meu projeto de paixão. Eu dedico meu tempo e alma a isso, então vá até lá, compre os livros e deixe comentários no meu YouTube sobre o que você quer saber mais, porque eu tenho uma equipe lá que está analisando isso. Acho que esse é provavelmente o melhor lugar para ir. Isso é empolgante. Muito legal. E como é o link do seu YouTube? Meu nome, Mindy Pelz. Doutora Mindy Pelz no YouTube. Essa é uma pergunta que faço a todos no final, chamada As 3 Verdades. Então, imagine um cenário hipotético. É o seu último dia na Terra, daqui muitos anos. Você pode viver o quanto quiser, mas é o último dia. E você pode criar e vivenciar todas as coisas que quer nesta vida pelo resto da sua vida. Mas por alguma razão, neste último dia, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Seus livros, esta conversa, todos os seus vídeos no YouTube, todos irão com você quando você partir. Mas você pode deixar para trás uma mensagem final. E isso seria tudo o que teríamos seu. E essa mensagem final são as suas 3 verdades, as 3 lições que você deixaria para trás. E não teríamos acesso a mais nada. Quais seriam essas 3 verdades para você? Bem, a primeira coisa vale para homens e mulheres, mas eu realmente quero que as mulheres ouçam isso. Vocês são mais poderosas do que lhes foi ensinado. Seu corpo é um verdadeiro milagre.
ele pode curar, pode se adaptar. Ele sabe o que está fazendo, confie nele. Essa seria a primeira coisa. Minha segunda verdade seria: as pessoas importam. Quem você tem ao seu redor, com quem você se conecta. Não se isole, não se cerque de pessoas que te colocam para baixo. As pessoas importam. Hormonalmente elas importam. E então a terceira seria: seja um aprendiz pelo resto da vida. Continue aprendendo. Mantenha-se curioso. Vivemos em um mundo onde queremos cancelar todo mundo porque não pensam como nós. Mas as pessoas que não pensam como nós, na verdade, podem nos ajudar a aprofundar nossos pensamentos. Então, mantenha-se curioso a todas as informações. Essas são grandes verdades. Doutora Mindy, quero lhe reconhecer por um momento, pois você realiza esse trabalho há mais de 25 anos, mas só ganhou destaque mundial após o último ano. Sim. Então, quero reconhecê-la por dedicar parte de sua vida a esse trabalho, ajudando homens e mulheres. E você focou apenas na sua comunidade local por anos. Isso não se espalhou para as massas, e você não vendeu centenas de milhares de cópias do livro, mas compareceu diariamente para aprender, experimentar e servir ao próximo. Isso impactou grandemente o mundo devido ao seu comprometimento e dedicação. Portanto, realmente lhe reconheço seu serviço de uma vida para a cura e a saúde. É realmente poderoso e está ajudando muitas pessoas agora. Então, sou grato e fico feliz que conseguimos nos conectar e espero que possamos fazer isso novamente. Sim, eu concordo. Adoraria voltar e sou grata pelas suas palavras gentis. Como disse antes, sou fã do seu podcast há anos. Eu agradeço. Sinto que tais conversas podem impactar a vida das pessoas se você tiver as informações e ver o que ressoa. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Pergunta final. Qual é sua definição de grandeza? Confiar em si mesmo, confiar na sua própria orientação interna. Isso aí, Dora Mindy, muito obrigado. Obrigada, agradeço. Seja o que for, faça para entrar no clima. Velas, música. Quero saber sobre o meu corpo e o que é bom para mim. Porque temos tantas terminações nervosas no corpo que nem sequer todos nós conhecemos as principais zonas erógenas.